Olá, espero que estejam todos bem e que nós possamos aproveitar bem a reflexão dessa semana, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Sejam bem-vindos à preleção semanal do SEMI. Então vamos primeiramente fazer a nossa preparação. Quem quiser fechar os olhos, relaxar o corpo físico. E vamos fazendo a nossa ligação com o nosso anjo de guarda, esse nosso protetor de todas as horas, que nos apoia, que nos dá toda a sustentação nos nossos embates diários. Que esse querido amigo possa nos levar até Maria de Nazaré, a doce mãezinha de Jesus, que nos envolve também amorosamente nos seus braços, nos transmitindo um pouco do seu amor, da sua doçura e também da sua grande força interior. E que Maria possa nos levar até Jesus, esse nosso grande irmão que nos deixou essa bússola para a nossa caminhada terrena, que é o Evangelho, e que nós possamos nos espelhar nos seus exemplos vivos na nossa caminhada também. Que Jesus possa nos levar até o Pai Criador, a quem nós agradecemos pelo dom desta vida, por podermos estar aqui na nossa família, entre os nossos amigos, no nosso trabalho, no nosso estudo, e que possamos aproveitar todas as oportunidades que estão no nosso caminho, para evoluir, para sermos pessoas melhores. Vamos agradecendo com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais serenos agora, mais preparados, envolvidos por essa espiritualidade amiga que nos acompanha. Nós vamos dando início à nossa reflexão. Então, vamos falar primeiramente contar uma historinha. Era um casal que tinha já feito a vida, já tinham os filhos criados, estavam muito bem financeiramente e emocionalmente também. Porém, faltava algo. Então, eles resolveram que estava mais do que na hora de começar a ajudar o próximo. Então, eles compraram uma porção de presentes, de gêneros alimentícios e escolheram uma vila muito simples, num bairro afastado, e lá se foram escolher uma casa e bateram na porta, veio a esposa atender, muito magra, muito adoentada, uma expressão adoentada, com 4 filhos, um dos quais bebê, todos pequenininhos. E em seguida veio o marido também, com barba por fazer, uma expressão de desânimo, de tristeza. E aí o casal se apresentou e disse qual era a finalidade da sua visita, que eles estavam ali para dividir um pouco daquilo que eles tinham recebido, as grandes bênçãos
que eles tinham recebido na vida, que eles não achavam justo que fossem só para eles. Então, fizeram essa colocação e, em seguida, ainda disseram assim: isso aqui é um auxílio emergencial que nós vamos trazer. Porém, nós vamos continuar ajudando vocês no que vocês precisarem. Então, podem dizer o que vocês precisam. E aí, porque nós viemos em nome de Jesus. Então, nesse momento, o marido se emocionou e contou toda a saga que eles estavam enfrentando com o desemprego prolongado dele, que já não tinham mais nem energia elétrica, não puderam pagar, cortaram a conta, cortaram a luz. Contou também que estavam sem gêneros alimentícios, as crianças famintas e uma vida desesperadora. Mas eu esqueci de contar que era Natal, era a véspera de Natal, esqueci. E aí o marido contou que ele estava com uns planos até de assaltar uma casa, uma mansão milionária, porque ele não achava outras condições de prover o sustento da família, levar alguma coisa para eles comerem. Então, que ele acreditava, sim, que eles haviam vindo em nome de Jesus. E nesse momento eles até se ajoelharam, agradecendo, beijando as mãos dos benfeitores, muito emocionados ficaram todos. E assim eles receberam as dádivas e o casal se prontificou a retornar oportunamente para outro tipo de ajuda. Então, o que nós podemos tirar dessa história, né? Quem é o nosso próximo? Né? Então, quando Jesus disse assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ama ao próximo como a ti mesmo. O que está contido aí? Eu me amo? Sim, eu me amo. Eu quero passar fome? Não, eu não quero. Então, se eu vejo alguém passando fome, é um dever moral que eu tenho de auxiliá-lo. Ele é o meu próximo. Não importa que eu nunca o tenha visto, ele é o meu próximo. Nós somos, todos acredito que pensem, que acreditem piamente que somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos um laço que nos liga a Deus. Agora, nós todos somos filhos de Deus. Então, o laço nos liga a Deus, mas nos liga também entre nós. Né? Por isso que nós falamos em fraternidade. Né? Nós somos fraternos. Nós somos irmãos em Deus. Irmãos em Cristo, né? Como falamos também. E esse fato que eu acabei de mencionar, né, dessa ligação, esses laços, eles representam a lei da solidariedade universal. E dessa lei de solidariedade universal decorre a lei da caridade, que é a lei em que pela qual nós não vamos deixar um irmão em sofrimento. Nós não vamos deixar em sofrimento. Tenhamos condições materiais ou não, porque se nós não tivermos condições materiais, nós podemos ter outro tipo de condição para levar outro socorro. Porque existe a caridade material
né? Então, por exemplo, eu vou ajudar uma família, uma pessoa. Aí eu chego lá e ela está tremendo de frio, né? Então, primeiro que eu tenho que fazer seria a ajuda material, né? Agora, aí vocês podem dizer, mas eu só tenho condições de levar o evangelho, de levar a palavra de Jesus, uma palavra de conforto, palavra de auxílio. Muito bem. Porém, em certas circunstâncias, como é que eu vou passar o evangelho para uma pessoa se o estômago dela está roncando, se ela está tremendo de frio? Aí a palavra de Jesus entra por aqui e sai por ali, porque não existem condições dela absorver aquilo. Então, é por isso que a ajuda emergencial, material, se faz necessária. Não é? E nós temos também uma parábola de Jesus em que ele conta a parábola do bom samaritano, que vocês já devem conhecer, mas não custa a gente relembrar. Havia um homem que estava descendo a estrada de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado, surrado, ferido por uns ladrões, uns malfeitores. Largaram-no lá, caído, todo ferido, ensanguentado, e foram embora. E, nesse momento, um pouco depois, passou um sacerdote, um fariseu. Ele passou e, quando ele viu que tinha alguém caído, ele já desviou, nem passou pertinho. Aí, mais adiante, passou um levita. Mesma coisa, o levita era um auxiliar do sacerdote. Eles trabalhavam todos no templo, né, de Jerusalém. E aí ele também desviou. Aí passou um samaritano, que era uma pessoa que não tinha ligação com a cidade de Jerusalém, porque eles eram mal vistos pelos fariseus. Os fariseus não gostavam deles, e eles levavam a vida deles, tal. Aí passou o samaritano. Aí ele olhou, viu aquele homem caído, foi lá, ajudou, limpou as feridas e enfaixou onde se fazia necessário e colocou sobre o cavalo, levou para a hospedaria, pediu para o hospedeiro cuidar dele enquanto porque ele estava de viagem marcada, né? Então ele estava em trânsito, né? Então ele falou se ele podia olhar esse senhor, cuidar dele, que ele voltaria dali a 2 dias e pagaria o resto. Pagou ainda a hospedagem. Então, aí Jesus perguntou para os presentes, né? Porque era um fariseu que tinha feito a pergunta. Então ele perguntou para ele: quem que você acha que foi o próximo nessa situação, né? Então ele falou: o próximo foi aquele que ajudou o homem, né? E assim Jesus conseguiu passar a ideia da caridade para eles, que a caridade se faz, né? E se faz ao próximo que estiver próximo, aquele que estiver necessitado, não importa se ele é fariseu, se ele é samaritano, se ele é levita, se ele é sacerdote, ele é o próximo, porque nós somos irmãos, né? Então, essa história de Jesus, né? Jesus dava as orientações através das parábolas, que ficava mais fácil entender. Mas, na verdade, o que ele está querendo dizer é que a caridade, ela é o oposto da caridade, aquele que não faz a caridade, porque ele está voltado para si mesmo. Então, ele é egoísta, ele é orgulhoso,
Então ele não tem olhos para enxergar os outros. E isso pode ser combatido? Pode. Né? Então, é porque às vezes a gente é orgulhoso, mas a gente não percebe que é. Então, esse é o caminho que o Evangelho de Jesus nos traz. É o caminho da nossa mudança, da nossa modificação. Nós vamos vendo aqueles exemplos que ele coloca no Evangelho, vamos nos espelhando. Puxa, mas eu já fiz isso também. Eu já passei, já larguei uma pessoa em dificuldades. Então, nós vamos nos interiorizando. Chico Xavier, em certa ocasião, ele atendeu a um senhor que era um milionário, um empresário milionário, mas estava em depressão, uma profunda tristeza, sem saber por que vivia, aquelas coisas quando a gente está desarvorado mesmo. E ele foi procurar o Chico e ao conversar com ele, falava, eu tenho tudo na vida, mas eu não sou feliz. Então o Chico conversou com ele, orientou, porque Chico deduziu que o que faltava para ele não tinha alegria, porque faltava para ele a alegria dos outros, que é a alegria que você vê nos olhos de uma pessoa quando você dá uma coisa, quando você divide aquilo que você tem com ela. Então, essa alegria da caridade, ela retorna para nós em forma de bênçãos. E quando nós somos egoístas, vivemos voltados para dentro de nós mesmos, aí nós estamos, nosso caminho é o caminho da perdição, da tristeza, da dor, da desesperança. Então, façamos o bem. Não importa se a pessoa que recebeu vai te agradecer. Ai, muito obrigado, muito obrigado. Usar aquilo que você deu. Não importa. Você deu, você fez sua parte. O resto é com ela. Né? Se ela não for grata, é com ela, não é com a gente que se doou. Né? Nós saímos de nós mesmos. Então vejam bem, essa virtude da caridade, ela está ligada, é a antítese do orgulho e do egoísmo, mas ela está ligada à simplicidade também. E esses são qualidades, essas são virtudes que Jesus estava sempre colocando como condições para ganhar o reino dos céus. A caridade é uma condição para ganhar o reino dos céus. Olha o poder. Enquanto que o egoísmo, o orgulho, a avareza, o apego excessivo, eles são condições para a gente, né, para a gente não ganhar o reino dos céus. Aí a gente vai deduzir aquilo que pode conquistar dessa forma, que é muito pouco e não é coisa boa. Então, vamos procurar nos espelhar até mesmo no reino animal. Animal, bem-vinda? Sim, animal. Por quê? As abelhas, olha só, aqueles bichinhos tão pequenininhos, né? Aqueles insetos, elas, na colmeia, todas têm a sua porção de mel. Então, é isso. Porque quando falta para um, é porque não tem justiça e não tem caridade. E é o que nós vemos no nosso mundo. Uns com tantos, com salários milionários, outros com aquele salário mirradinho, que acaba na metade do mês. Mas a vida é assim. Então, algumas desigualdades nós temos que aceitar. Agora, aquele que pode minorar o sofrimento do outro, que estenda as mãos, que leve a sua palavra amiga, que leve o conforto, que leve a esperança, e certamente terá paz aqui, paz enquanto estiver na terra, mas está entesourando uma bem-aventurança para o lado de lá.
porque essa paz vai se transformar do lado de lá numa bem-aventurança, que é o que nós queremos para ganhar o reino dos céus, né? Então, gente, eu espero que vocês reflitam sobre esse assunto, procurem no Evangelho no capítulo 15, que é muito bem explicado lá. E nós vamos agora fazendo o nosso encerramento em forma de vibrações, que não deixam, que é uma doação, é uma caridade a vibração, quando nós levamos paz, luz e equilíbrio, né? Então vamos fechando os olhos, se quiserem, e vamos levando, imaginando uma luz muito forte, muito linda, e essa luz vai se dirigindo ao planeta Terra, iluminando inteiro, e vamos levar paz, amor, equilíbrio a todo o nosso planeta, esse planeta que nos serve de morada, de escola. Vamos iluminar todos aqueles países que se encontram em guerras, conflitos, desarmonias de qualquer natureza. Vamos vibrar por todos os países que estão enfrentando essa doença chamada Covid, pelos acometidos da doença, pelos médicos, enfermeiros, trabalhadores da saúde, por todos aqueles ligados às vacinas, os cientistas que pesquisam, que descobrem para nos favorecer. Vamos vibrar muita luz também para o nosso Brasil, esse nosso país abençoado, vibrando pelos nossos governantes, por todos os que têm poder de mando nas mãos, vibrando pelos nossos irmãos em grandes necessidades. Vamos vibrando também pelos nossos irmãos desempregados, pelos aflitos, pelos desesperados. Vibremos também muita luz por aqueles que não têm onde morar, que estão sem teto. Vibremos pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos. Vibremos também por aqueles que padecem de doenças mentais, transtornos graves, pelos que estão internados em manicômios, pelos nossos irmãos que moram nas cadeias públicas, que eles possam sair de lá melhores do que quando entraram. Vibremos por todos os trabalhadores do bem, independente de credo ou religião. Vibremos também por todos os lares do planeta Terra, para que neles reine a paz, o amor, o entendimento, a esperança. Nesse momento, nós vamos deixando vibrações em aberto para que a espiritualidade leve onde forem mais necessárias nesse momento. E pedindo a Jesus licença para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos continuar perseverando na nossa busca de nós mesmos, da nossa melhora, da nossa evolução. E agradecidos que estamos a Maria, a Jesus e ao Pai Criador, nós vamos dando graças a Deus. Obrigada por terem me ouvido. Fiquem com Deus e em paz.